Então, aqui, gente, eu já tenho a função que a gente achou na 6C. Então, isso aqui eu sempre disse que a gente pode chamar de y. Esse é o nosso coeficiente A, ou seja, o número que acompanha o x é sempre o A. E esse é o B, o número que acompanha o que está sozinho, aliás, com o sinal, certo? Então, o que a gente precisa saber primeiro para fazer o estudo do sinal? Saber se a função é crescente ou decrescente. Falei para vocês que olhando pela função, a gente consegue determinar se ela é crescente ou decrescente a partir do nosso A. Se o A for positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é crescente. Então, aqui o A é positivo, ou seja, o A é maior que zero. Então, a nossa função é crescente. Vocês têm isso resumidinho lá na apostila e no CA também, tá? Então, aqui, sabendo por que a gente precisa determinar se a nossa função é crescente ou decrescente? Porque quando a gente trabalha com o estudo do sinal, a gente precisa trabalhar com a nossa reta. Então, se ela é crescente, a reta está subindo. Que ponto que é esse aqui? É o nosso zero da função. Isso mesmo. E como a gente pode determinar ele direto? A gente tem duas opções. Esse ponto é o ponto que a gente bota zero no y. E quando a gente coloca zero no y, quando a gente faz a substituição, esse x aqui vai ficar igual a menos b sobre a. Então, sempre que a gente pegar a nossa função ax mais b e igualar a zero, o nosso x vai ficar menos b sobre a, tá? Então, isso aqui é o nosso zero da função. Mas, não lembro direto, só botar zero no y, tá? Então, por quê? Porque é o ponto de intersecção com o nosso eixo da horizontal, com o eixo x. E o ponto que vai intersectar no eixo x é o ponto que o nosso y é zero. Então, nesse caso aqui, quem que vai ser o x menos b sobre a? Vai ser... Deixa eu pegar o menos 7 sobre 3, então vai ficar menos 7 sobre 3, dividido por 8 sobre 3. Ó, que matemática básica. Os dois estão sobre 3, a gente pode simplesmente cortar. Então, corta, corta. Menos com menos vai ficar mais 7 sobre 8. Então, esse ponto aqui é 7 sobre 8 e y, 0. Então, esse x é 7 sobre 8. Então, o que é esse estudo do sinal que eu falei para vocês na aula passada? É para achar as respostas, é o estudo do sinal das respostas. Quem são nossas respostas? O y. Então, do zero da função para esquerda, nós vamos ter respostas negativas, porque está para baixo, para essa função aqui que é crescente. E para cima do eixo, nós vamos ter respostas positivas. Então, numa função crescente, no estudo do sinal, o que a gente sempre vai ter? Positivo e negativo aqui. Quando o x
for igual ao zero da função, 7/8, a nossa resposta é zero. Quando o nosso x for maior que o zero da função, a nossa resposta vai ser positiva. E quando o nosso x for menor que o zero da função, a nossa resposta vai ser negativa. E isso é um inverso para uma função decrescente. Então, vocês vão encontrar lá na apostila, vou apagar aqui, tá? Essa explicação aqui. Que página que tá para vocês? Só um minutinho. Tem lá no CA e na apostila. No CA, tá na página 34. E na apostila de vocês, tá lá na página 69 e 70. Na 70 que tem o esqueminha. Daí a gente tem assim, estudo do sinal. Então, a gente vai dividir esse estudo do sinal em duas etapas, tá? Para classificar, primeiro a gente tem que ver se a nossa função é crescente ou se a nossa função é decrescente. Então, primeira coisa é saber se ela é crescente ou decrescente. Crescente, subindo, decrescente, descendo. Então, esse ponto aqui que eu vou pôr de vermelho, é o ponto que intersecta com o eixo X, é sempre o ponto em que y é igual a zero. É o nosso zero da função. Sempre, tá, gente? Então, o que vai acontecer? Quando o nosso x for maior que menos b sobre a, nós vamos ter valores positivos para a função crescente. Quando o nosso x for maior, então, que menos b sobre a, o que é menos b sobre a? Nosso zero da função. Então, para a função crescente, valores positivos. Para a função decrescente, está para baixo do eixo X, valores negativos. Então, para a função aqui crescente e para a função decrescente. Agora, ao contrário, quando a gente tiver x menor que o nosso zero da função, x menor que o nosso zero da função, na função crescente, valores negativos, para baixo do eixo x. Na função decrescente, valores positivos, para cima do eixo x. Então, aqui negativo e aqui positivo. Para quais função? Crescente e decrescente. Então, esse menos b sobre a nada mais é do que o nosso zero da função, tá, pessoal? Nada mais é que isso. O que é o zero da função? O valor de x que a resposta será zero. Esse ponto que intersecta com o eixo x. Então, isso que seria o estudo do sinal que a gente fez. Então, a primeira coisa é saber se a nossa reta é crescente ou decrescente. Voltando, para saber se a reta é crescente ou decrescente, basta olhar o coeficiente A, o número que acompanha o x. A positivo, crescente. A negativo, decrescente. Tá, pessoal? Recapitulamos o estudo do sinal. Agora podemos ir para a taxa de variação? Sim. O que seria essa taxa de variação?
A gente tem um conceito lá na apostila, tá? Que ele diz assim, que é quando quanto de y vai variar quando aumentamos um número em x. Então, a gente pulou uma casinha em x, quanto que a gente vai subir em y? Isso que é a taxa de variação. O que vai determinar essa taxa de variação? Vamos lá. Vou, de novo, aproveitar o nosso exemplo lá da função da aula passada que a gente encontrou da C e C. Tá? Então, para tudo que eu expliquei aqui, eu usei a mesma função. Já sabemos que é uma função crescente, certo? Então, a nossa função é f de x é igual a 8 sobre 3x menos 7 sobre 3. Então, essa é a nossa função. Quem que é o nosso A? Este que acompanha x. É positivo, então a nossa função é crescente. Quem que é o nosso B? Menos 7 sobre 3. Então, aqui a gente consegue, olhando para a função, determinar se ela é crescente, determinar a intersecção com o eixo x, que é o zero da função, e determinar a intersecção do eixo y, que é quando o nosso x é zero, usando apenas a função, tá? Então, vamos lá. Taxa de variação. O conceito. Quanto de quantidade, gente? O y vai aumentar quando... Agora não é mais quanto, é quando aumentamos uma unidade em x. Tá? Então, como que a gente pode determinar isso? Pela diferença de duas respostas dividido pelos seus respectivos x, pela diferença dos seus respectivos x. Por exemplo, eu dou 2 pontos para vocês. Vocês vão ter 2x, vocês vão ter 2y, certo? Não necessariamente a variação entre esse x vai ser 1. Pode ser duas respostas totalmente, x igual a 1, x igual a 10. Mas vocês vão ter as respostas, tá? Então, por exemplo, quando a gente montou lá nosso gráfico na aula passada, nós usamos o menos 1 e nós usamos o 1. Então, eu vou chamar o menos 1 de x1 e o 1 de x2. Por que esses valores? Porque esses nós já determinamos quanto seria o y, tá? Lá na aula passada. Depois eu vou mandar os vídeos para vocês. Então, quando o x for menos 1, a nossa resposta, o nosso y, a gente encontrou menos 5. Como que a gente fez isso na aula passada? A gente simplesmente colocou menos 1 no nosso x, resolveu, e isso aqui chegou em menos 5. E quando a gente colocou 1 aqui, a gente resolveu e chegamos na resposta igual a 1 sobre 3. Então, aqui a gente consegue montar um gráfico também, mas a gente não quer o gráfico. A gente quer a taxa de variação.
Como que a gente consegue fazer essa taxa de variação? Menos 5 menos 1/3 dividido por menos 1 menos 1. O que é isso? y2 menos y1 dividido por... Falei ao contrário, né? x2 menos x1. Então, vai ser 1/3 menos 5, 1 menos 1. Então, se a gente resolver isso, vai ficar y2, 1/3, menos o 5, vai ficar mais 5, certo? Menos com menos fica mais. x2 é 1, menos 1, mais 1. Para a gente somar isso aqui, nós precisamos tirar o mínimo comum, o MMC. Aqui a gente considera como se fosse 1. Entre 1 e 3 vai ser o 3. Então, vou continuar aqui embaixo, tá? 3 mais 3. Aqui mantém a mesma coisa. Aqui divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, 15. Então, aqui passa a ser 1. E embaixo, 1 mais 1, 2. Continuando. 15 mais 1, 16/3. Não dá para dividir exato, a gente mantém assim. Agora, uma divisão com fração. A gente repete o que está em cima. Em vez de divisão agora de fração, nós trocamos por vezes e a gente inverte o que tem embaixo. Como é 2, embaixo do 2, como não aparece nada, é como se fosse 1. O 1 vai para cima e o 2 vem para baixo. Agora é só multiplicar em linha. 16 vezes 1, 16. 3 vezes 2, 6. Agora a gente precisa simplificar. Ou a gente podia ter simplificado aqui direto, 16 pelo 2. Mas podemos dividir agora. Divide de novo tudo pelo 2. 16 dividido por 2, 8. 6 dividido por 2, 3. Se vocês olharem para a função, em que valor que a gente chegou aqui, pessoal? 8/3. No nosso coeficiente A. Então, a nossa taxa de variação vai determinar o nosso coeficiente A. Então, quando a gente resolve a conta da taxa de variação, automaticamente a gente chega no coeficiente A. Se a gente tem a função, a gente já consegue olhar para ela e dizer qual é a taxa de variação dela. Se a gente tem 2 pontos, o 1 e o 2, como nesse caso, a gente pode fazer pelas diferenças, pela divisão das diferenças das respostas sobre seus respectivos x. E daí a gente encontra a taxa de variação. Então, a taxa de variação vai ser sempre igual a... Quem é A? O número que acompanha x. A positivo, função crescente, nossa reta do gráfico subindo. A negativo, função decrescente, nossa reta descendo. Ficou claro? Aqui daí a gente encerra o exemplo que eu dei da número 6C. Quer dizer, ele já encerrou quando a gente chegou nessa resposta, mas eu aproveitei ele para a gente revisar todo o conteúdo de função afim. Pessoal, alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Tudo certo?
Prof, então assim, quando tiver algum problema, eles vão estar perguntando qual é o valor de A ou qual é o valor de B, alguma coisa assim, sempre? Pode perguntar qual é o coeficiente, pode determinar qual é a função. Por exemplo, dando 2 pontos, tu consegue determinar a função, que foi o que a gente fez na número 6. Esses pontos podem vir nesse formato, podem vir como um gráfico, tu tem que saber retirar os pontos de um gráfico, que eu ensinei a aula passada, ou podem vir como coordenada, tá? Tá. Então, tipo assim, se eu já tiver o A na função, eu nem preciso fazer a conta. Não. Pelo A, tu já consegue determinar, se pedir qual a taxa de variação para a função tal. Tu olha o A, pelo A, tu já determina qual é a taxa, Beleza. tá? Então, pessoal, para complementar a nossa revisão, eu vou resolver mais algumas, tá? Eu quero que vocês continuem no CA, eu vou resolver lá na página 35, a número 3 e a número 4, tá? Para quem está com o CA e quiser ir acompanhando e anotando, página 35, número 3 e número 4. Então, na número 3, ele nos deu a função f de x é igual a 3x menos 2, e ele pediu para vocês determinarem quando x é 1 sobre 2, mais quando x, a resposta de quando x é 2 sobre 5, e quando o nosso x é menos 1. Então, o que quer dizer cada elemento desse? A gente tem que separar em 3 continhas. Então, a gente vai substituir aqui na função o x por 1 sobre 2, por 2 sobre 5 e por menos 1. E nesses 3 nós vamos achar as respostas, o y. O y desse aqui se chama f de 1 sobre 2, f de 2 sobre 5 e f de menos 1. Então, este valor que está aqui dentro é porque é o valor que a gente vai ter que jogar no x. Então, nós vamos ter f de 1 sobre 2. No lugar de x, basta a gente pôr 1 sobre 2. Como que a gente faz essa multiplicação? De cima com de cima. Aqui nós vamos repetir de baixo porque não tem nada embaixo do 3. 3 vezes 1, 3. Repete o 2. Menos 2. Agora aqui, para a gente conseguir subtrair, a gente precisa fazer MMC. Então, vai ficar 2. Embaixo do 2 é como se a gente tivesse 1. Então, a gente põe 2 também. Esse a gente repete porque manteve o mesmo embaixo. E aqui a gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido por 1, 2, vezes 2, 4. 3 menos 4 fica menos 1. E daí, tanto na subtração quanto na adição de fração, a gente repete o de baixo, que tem que ser sempre igual. Então, a primeira resposta, menos 1 sobre 2.
Agora vamos para a próxima. F de 2 sobre 5. Então, quando o nosso x é 2 sobre 5, qual que vai ser nossa resposta? Então, ó, eu só substituo 2 sobre 5 no x. 3 vezes 2 sobre 5 menos 2. 3 vezes 2 sobre 5 menos 2. 3 vezes 2, 6. Aqui, como não tem nada, é como se fosse 1, então permanece o 5. Menos 2. Temos que tirar o mínimo, que agora vai ser o 5, porque aqui embaixo do 2 é como se fosse 1. Entre 5 e 1 é o 5. Aqui vai permanecer a mesma coisa. Aqui a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1, 5, vezes 2, 10. 6 menos 10, menos 4. Mantém o 5, porque é uma subtração. Achamos a segunda resposta. Vamos para a terceira, quando o nosso x agora é menos 1. Então, quando o nosso x for menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1. Sempre que o valor de x é negativo, a gente tem que pôr ele entre parênteses, tá? Menos 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Repete o menos 2. Menos 3 menos 2 fica menos 5. Agora, basta a gente colocar cada um desses no seu respectivo. Menos 1 sobre 2 é no 1 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Mais da nossa fórmula. F de 2 sobre 5, nós achamos menos 4 sobre 5. Como é negativo, eu vou pôr entre parênteses. Isso tudo dividido por F de menos 1, que a gente encontrou que é menos 5. Certo? Pessoal, tá acabando a nossa reunião, mas acho que dá tempo de acabar esse exemplo. E daí eu agendo outra reunião para a gente continuar a 4, tá? Então, aqui, montamos a nossa fórmula. Então, aqui eu vou fazer rapidinho para vocês. A gente em cima tem que tirar o mínimo. Entre 2 e 5 vai ser o 10. Mais com menos fica menos. E repete o menos daí. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. Vezes 4, 8. Isso tudo dividido por menos 5. Menos 5 menos 8, menos 13 sobre 10. Repito o que está em cima, multiplico e inverto o que tem embaixo. Multiplico de cima com de cima e o de baixo com o de baixo. Menos 13 sobre menos 50. Menos com menos fica mais, então a gente pode esquecer o sinal. Então, a resposta dessa questão é 13 sobre 50. Tá? Vou encerrar essa e daí a gente entra em outra, tá? Então, aqui na número 4, a função e quando o nosso x é 1 sobre 4, o nosso y é 1 sobre 4. Essa informação podia vir nesse formato.
Ah, aqui é igual, né? O x e o y. Deixa eu... Então, quando o nosso x é 1/4, o nosso y vai ser 1/4. Ou ainda podia estar num gráfico. Olhando para essa função, a gente já sabe que ela é crescente, porque o número que acompanha x, o a, é positivo. Então, se aqui tem x como letra, a única letra que pode aparecer na nossa função é x. A única letra que está aparecendo é x nesse caso? Não. Nós temos o k. Então, quer dizer que nós precisamos descobrir quanto vale k, porque ele é um número, ele é o nosso coeficiente b. Como é que a gente faz isso? A gente joga a resposta que o enunciado deu no f de x, jogamos o x que o enunciado deu em x. Então, quem é a nossa resposta? O y. Quem é o x? 1/4. Então, nós pegamos essa função aqui toda e igualamos a nossa resposta. Então, como que a gente faz isso? 7. Quem é x? 1/4. Mais k, que é o que a gente precisa descobrir, é igual à nossa resposta, que é o nosso y, que é 1/4. Então, quando o nosso x for 1/4, nós chegaremos na resposta 1/4. 7 vezes 1, 7. O 4 a gente repete. Isso porque é uma multiplicação. Quem que a gente tem que isolar? O k. Então, o k mantém lá na esquerda e o 7/4, que está positivo, nós vamos passar para o outro lado, negativo. Aqui já temos o mesmo número embaixo, então vamos fazer 1 menos 7 menos 6 e mantém o que está embaixo na subtração. Aqui tem como simplificar? Tem. Ambos dividem por 2. Então, a gente divide por 2, divide por 2. Então, o k vai ficar menos 6 dividido por 2, menos 3. 4 dividido por 2, 2. Então, o valor de k é menos 3/2. Quem que é o k? O k é o coeficiente b, o número que está sozinho. Tá? Ficou claro essa também, pessoal? Depois, se tiver dúvida, qualquer coisa me peçam, tá? Vamos lá para da hora de estudo? Página 73, número 4. Lá ele dá um gráfico e ele diz, ele dá a informação no texto e no gráfico. A temperatura de um condutor elétrico feito de cobre, aquecido durante 10 minutos, passa de menos 8 graus para 27 graus. Este gráfico representa a variação da temperatura no tempo. Então, no eixo X, no eixo da horizontal, nós temos o tempo, se vocês observarem ali na apostila de vocês, e no eixo Y nós temos a temperatura. Então, agora a gente não trabalha mais com X e Y, F de X, a gente trabalha com P maiúsculo e T minúsculo. Então, ele quer, na letra A, que a gente determine que função que é essa.
Então, sempre que a gente pensar em determinar uma função, nós temos que lembrar disso. Y é igual a AX mais B. Então, ele disse que a nossa temperatura é o Y. E o nosso X vai ser o tempo. Temperatura está em T maiúsculo, o X está em tempo minúsculo. Que pontos que nós temos lá? Então, vai ser T, em vez de X e Y. Então, quando nós temos o tempo zero, a nossa temperatura era menos 8. Ou seja, a nossa temperatura no início era menos 8. Passados 10 minutos, a temperatura subiu para 27 graus. Então, se vocês lerem no texto ou retirarem do gráfico, vocês têm que ter esses dois pontos. Quando a gente tem o tempo zero, a nossa temperatura é menos 8. Passados 10 minutos, ou seja, no nosso tempo 10, a temperatura passa para 27. Então, aqui, nós temos que descobrir nossa função. Então, nós vamos montar duas equações para chegar em um sistema. A primeira equação vai ficar como? Eu vou pôr sempre o y do outro lado para facilitar, para a equação ficar mais bonitinha, tá? Então, vou jogar y aqui para esse lado. Tanto faz. Então, aqui vai ficar a gente precisa descobrir, a gente tem que o primeiro x é 0. Mais b, que a gente também tem que descobrir, a gente tem que o nosso y é menos 8. A vezes 0, o que vai acontecer com isso? 0 mais b igual a menos 8. Então, a primeira parte a gente cancela. Já encontramos o nosso b. Se a gente encontra o b direto, então a gente não precisa fazer sistema, porque aqui o a a gente não tem, o x ou o tzinho é 10. Mais o b a gente acabou de achar, e é igual à nossa temperatura, que é a nossa resposta, 27. Então, A vezes 10, 10A. O menos 8 vamos passar para o outro lado como mais 8. 10A, 27 mais 8 vai dar 35, é isso? 35. Então, quanto que vai valer o nosso A? Basta passar o 10 dividindo. 35 dividido por 10, 3,5. Então, a gente consegue montar a nossa função. Já que ele chamou de T, nós podemos usar essa nomenclatura aqui. A temperatura para tal tempo vai ser igual menos 3,5 vezes C menos 8. A vezes X, o X nós chamamos de T minúsculo, mais B. O nosso B é negativo, menos 8. Então, essa é a nossa função da número 4. A letra A. E na letra B, ele pede para determinar em minutos e segundos
Quanto tempo depois o condutor estará a 0 graus Celsius? O que é esse 0 graus Celsius? O nosso X ou a nossa resposta? O nosso tempo ou a nossa temperatura? É a nossa temperatura. Então, no lugar do T de T minúsculo, nós colocamos 0. Então, nós vamos acabar descobrindo o zero da função, a intersecção com o eixo X. Então, basta a gente pegar 3,5t menos 8 e igualar a 0. Como é que vai ficar isso? Vou copiar a função aqui. A gente achou na letra A. E na letra B, ele pede quando essa temperatura aqui for de 0. Se ele dá a temperatura, a gente joga aqui. Se ele dá o tempo, a gente joga aqui no lugar onde seria o X. O menos 8, passamos, ou podemos passar isso aqui para o outro lado para ficar a letra desse lado. Tá positivo, fica negativo, igual a menos 8. Tudo negativo, nós podemos deixar tudo positivo. Tá multiplicando, vou passar dividindo. 8 dividido por 3,5. Se vocês fizerem aí, 8 dividido por 3,5 dá 2,29 minutos, porque ele está falando que o tempo é em minutos, lá no gráfico. Só que, como que ele pediu a resposta? Em minutos e segundos. 2 minutos, e isso vai dar quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos. Então, basta a gente fazer 0,29 vezes 60. Então, 2 minutos e o 0,29 a gente multiplica por 60 para achar em segundos. 0,29 vezes 60 dá 17 segundos. Tá? Então, ele vai chegar em 0 graus em 2 minutos e 17 segundos. Tá bom, pessoal? Mais um exemplo resolvido. Agora, eu vou passar para vocês lá no WhatsApp algumas questões extras. E